Eu bati um papo agora com o Rodolfo Pinto, CEO da AXS Energia, e tirei as melhores dicas para você começar a sua empresa. O papo vai contar um pouco da minha experiência de sair do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo e tentar trazer um pouco da experiência de quem começou a empreender do zero. Rodolfo Pinto, fundador e CEO da AXS Energia, uma das principais plataformas de geração solar distribuída do Brasil, com presença em 5 estados e mais de 20 mil clientes hoje. Com investimentos que já ultrapassam 1,5 bilhão, o Rodolfo lidera a expansão da empresa na democratização do acesso à energia limpa no nosso país. Então, a primeira coisa para qualquer negócio é essa capacidade de você entender o seu conhecimento e, a partir daí, você tomar coragem e estar preparado para empreender. Eu prego muito isso, porque eu acho que o otimismo é a principal característica que tem que estar num empreendedor. Antes da gente seguir com o episódio, eu queria te provocar. Com a digitalização da economia, especialmente para você que lida com grande volume de clientes, você precisa oferecer produtos que garantam maior proteção. E é aí que a Cover entra. Eles oferecem seguros personalizados e integrados à sua jornada. Isso permite com que você foque no que é vital para o seu negócio, no seu core business. Eu convido então vocês a conhecerem o site deles. Ou você pode clicar no link na descrição ou escreve aí, kovr.com.br. Aí você vai conhecer o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Proteja seus clientes e rentabilize seus negócios. Fala turma, como é que vocês estão? Muito prazer, meu nome é Renato Arthur, sou fundador de empresa assim como você quer ser ou assim como você é, e hoje trouxe uma pessoa extremamente especial para a gente bater um papo e entender 7 dicas, 7 passos práticos para você começar do zero e construir uma empresa de sucesso. Hoje, galera, eu tô aqui com o Rodolfo Pinto, fundador e CEO da AXS Energia, uma das principais plataformas de geração solar distribuída do Brasil, com presença em 5 estados e mais de 20 mil clientes hoje. Com investimentos que já ultrapassam 1,5 bilhão, o Rodolfo lidera a expansão da empresa na democratização do acesso à energia limpa no nosso país. Rodolfo, feliz demais em ter você aqui, cara. Vai ser um prazer esse nosso episódio. Conta pra galera o que eles podem esperar desse nosso papo, meu caro. Não, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o papo vai contar um pouco da minha experiência de sair do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo e tentar trazer um pouco da experiência de quem começou a empreender do zero. Show de bola, galera. Vai ser show esse episódio. Tô muito animado. A gente fez aqui uma construção de alguns passos aqui, né, Rodolfo? Vai ser legal. Tudo isso muito bem estruturado, né, diante da sua jornada e com dicas práticas e objetivas para vocês implementarem aí dentro. Primeiro ponto que a gente já começou, pra gente sair da bullshitagem aqui e já ir pra prática, cara. Rodolfo, primeiro ponto que você trouxe, cara, exerça a autocrítica. A gente fez uma separação disso de uma autocrítica do ponto de vista de negócios e uma autocrítica pessoal. Conta pra gente o que você acha que é, o que é isso e conta pra gente por que você acha que esse é o primeiro passo. Então, para você empreender, você precisa saber o que você está fazendo. Qualquer que seja o negócio da tua vontade de empreender, quer seja uma padaria no bairro, quer seja uma franquia de roupa, quer seja uma empresa de energia, uma empresa de construção, você precisa entender daquele assunto. Perfeito. E em qual momento você chega à conclusão que você entendeu daquele assunto? No momento que você, ao exercitar a tua autocrítica, você chega à conclusão que está preparado. Então não adianta simplesmente ter uma boa ideia, achar que a boa ideia faz sentido, com todo mundo que você conversa, eles vão dizer que a ideia é bacana, mas se no final do dia você não domina aquele negócio. Perfeito, faz então sentido. Você não pode querer partir para o empreendedorismo a partir de uma boa ideia. E a autocrítica é uma ferramenta de uso individual, efetivamente, que você tem que conseguir parar para pensar, falar assim, isso tudo aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Enquanto eu não souber este lado aqui, talvez eu não esteja preparado para empreender. Perfeito. Então, a primeira coisa para qualquer negócio é essa capacidade de você entender o seu conhecimento e, a partir daí, você tomar coragem e estar preparado para empreender. Muito interessante isso. E assim, o que você acha da sua, né, realidade, Rodolfo? Como foi esse processo para você? Você se lembra de lá atrás fazer esse pensamento? Você exerceu isso aqui no momento que você decidiu começar a empreender? Como foi a sua jornada nesse aspecto da execução da autocrítica? Não, na verdade, eu comecei a minha carreira no mundo corporativo. Então, certo. eu sou engenheiro civil formado em 97, eu trabalhei 14 anos como engenheiro em várias empresas diferentes e fui galgando posições nessas empresas. Então fui diretor, fui vice-presidente, fui engenheiro de obras, essa coisa toda.
até o momento que eu resolvi empreender. Então, a minha formação e o meu domínio do assunto, ele já veio um pouco neste período que eu era empregado, era funcionário de empresas, e não era ainda uma preparação específica para eu empreender. O meu empreendedorismo ele acontece meio que por acaso. Legal. Porque eu estava fazendo a minha carreira executiva, como várias pessoas fazem depois de sair da faculdade, e cheguei à conclusão, no momento, que era uma questão muito circunstancial de país, eu estou falando lá por 2010, 2010 o Brasil tinha passado por 2 ciclos políticos muito importantes, Fernando Henrique arrumou o país, Fernando Henrique Cardoso arrumou o país com o Plano Real, e o país ficou estruturado para crescer, foram 8 anos de Fernando Henrique, e depois 8 anos dos primeiros governos Lula, que ele teve muita competência de explorar o boom das commodities daquele período. O Brasil enriqueceu muito, o país cresceu muito, então você via de um ciclo de estabilidade econômica com um ciclo de crescimento de país. Perfeito. E eu estava aí com meus 38 anos e falei, poxa, essa é a minha hora de empreender. Legal. Então essa minha experiência, ela veio nesse período que eu era funcionário. Então eu fui pensando em empreender ainda no mundo corporativo. Legal, e aí fui tentando construir essa percepção de autocrítica. Eu confesso para você que lá com 30 e poucos anos eu não tinha essa percepção, eu preciso ter autocrítica, era muito mais intuitivo. Perfeito. Hoje, eu fico olhando para trás e falo assim, o que deu certo, o que deu errado? Uma das coisas que eu vejo que são fundamentais é esse domínio do negócio que você quer fazer. Perfeito. Eu abri algumas empresas, nem todas deram certo. Eu tenho algumas empresas que ainda estão remando. Por quê? Porque falta esse domínio completo dos negócios. Mas as empresas principais, inclusive a XS Energia, é uma empresa que nasceu já com um domínio de fato muito importante. Muito interessante isso. É legal que existem várias pessoas com quem a gente conversa, Rodolfo, que comentam sobre a importância de você executar um momento de autorreflexão e autocrítica também do ponto de vista tanto pessoal quanto negocial antes de você construir um negócio. Mas a maioria dessas pessoas tiveram uma história semelhante à sua no sentido de, cara, eu não fiz esse processo intencionalmente, sabe? Foi uma coisa meio intuitiva mesmo, e as coisas vão rolando, mas me parece, e até uma coisa que eu levo pra mim, que é sempre importante parar antes de você construir o seu negócio e tudo mais, e fazer essa reflexão intencional. O que eu quero pra mim? Aonde eu tô? Quais são as minhas características? E aí eu até abro pra esse ponto, né, que a gente comentou aqui. Você comentou sobre 3 características que você entende que são necessárias para um empreendedor, né? Você chamou isso aqui na nossa conversa anterior de teste do empreendedor. Você usou o conceito de otimismo, resiliência e a própria autocrítica. O que você acha assim que o empreendedor que está nos assistindo nesse primeiro momento, como ele pode se analisar e o que ele tem que se analisar do ponto de vista autorreflexivo mesmo, pessoal de certa forma, para entender, cara, eu estou preparado ou, sei lá, eu consigo empreender? O que você acha? Então, de fato, para empreender, não é nem melhor, a pessoa que empreende, ela não é nem melhor nem pior do que a pessoa que trabalha na iniciativa privada como funcionário, nem na iniciativa pública como funcionário público. Todas as funções e todas as carreiras têm o seu valor, mas têm características muito distintas. E quando Legal. você decide, vou empreender, você traz para você um nível de responsabilidades que é diferente, não é, de novo, não é nem melhor nem pior, mas é diferente de quem está trabalhando em carreiras profissionais executivas. Perfeito. Em outras empresas. Mercado de trabalho. E aí eu vejo que são 3 grandes características. A primeira é a motivação e o otimismo. A palavra é otimismo. Você tem que ser um otimista por convicção. Legal. Então, você não pode achar que, puxa, esse governo não é bom, então não vai dar certo, então não empreenda. Perfeito. O país vai quebrar, não empreenda. Eu tenho muito azar, a lei de Murphy sempre me persegue, então não empreenda, porque é o espírito do otimismo que vai fazer você suprir as barreiras todas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se você não tem um viés otimista para tudo, você não pode empreender. Um grande exemplo de um super empresário brasileiro otimista é o Abílio Diniz. Então, se você pega historicamente, que faleceu há pouco tempo, mas pega historicamente o Abílio Diniz, entrava governo, saía governo, crises para cá, crises para lá, a agenda dele era sempre uma agenda de otimismo. Ele nunca estava assim, o país vai emburacar, não vai dar certo. Ele sempre olhava o lado bom das coisas. Então, eu prego muito isso, que eu acho que o otimismo é a principal característica que tem que estar num empreendedor. Perfeito. A segunda delas é resiliência, porque empreender é uma corrida de obstáculos eterna. Você vai ter dificuldades todos os dias.
Então você está pronto para empreender. O teu CNPJ não saiu na junta comercial, vai atrasar mais um mês. Você está pronto para empreender. O teu funcionário número 1 pede as contas, vem uma pandemia, tem uma crise econômica, o dólar dispara. Esse é o mundo do empreendedorismo. Perfeito, então você fala assim, poxa, dei azar. Não, não deu azar. Para empreender é problema dia sim, dia também. Então você tem que estar muito preparado para isso. Tem dias que você chega em casa exausto, você chega desanimado, mas você sabe que isso aqui é tudo passageiro e você segue a tua vida. Então, otimismo, resiliência, muita resiliência. Perfeito. E a autocrítica que a gente começou no começo. Você precisa se conhecer de verdade. Você não pode ficar achando, o pessoal te dá tapa nas costas, poxa, a tua ideia é muito boa, mas se você não domina o assunto, você vai tomar pau. Você não vai conseguir entregar, porque vai te faltar estrutura, conhecimento para você que é o líder do negócio. O empreendedor, ele é o líder do negócio. Então ele precisa realmente dominar tudo que vem pela frente. Então, ter esse domínio da sua competência naquele momento é fundamental para ter sucesso também. Muito bom, muito interessante. Cara, eu adorei você comentando sobre a importância da resiliência. E eu tenho até uma pergunta, não sei, essa é uma resposta talvez difícil. Como você acha que a gente consegue se autoanalisar e se compreender como resilientes? Porque otimista, eu acho que se você vive a sua vida e analisa ela, você consegue identificar, né? Se você é uma pessoa meio pessimista ou meio otimista e tudo mais. Essa resiliência, eu acho que ela talvez seja até mais desafiadora. O que você acha? Tem como a pessoa intencionalmente se auto-identificar como resiliente? Tem algum exercício que você imagina que pode ser legal? O que você vê? Boa pergunta. Eu também não sei, cara. Tem que chamar aqui um psicólogo aqui para ele ajudar nesse entendimento. É difícil. Mas é a maneira como você reage aos problemas. Então, primeiro você tem que saber que os problemas existem. Agora, como é que você reage aos problemas? Boa, já é uma autoanálise. Então, por exemplo, assaltaram a minha loja. O cara que está lá, que vai resolver o problema, ele quer imediatamente ir lá falar com a seguradora para ver quando que vai pagar o seguro para recompor o estoque para tocar a vida para frente. Perfeito. O pessimista vai pegar, vai chorar, vai ligar para todos os amigos para lamentar. E aí você vai trazendo um pouco uma carga, somatiza os teus problemas. Acho que um dos pontos é esse. Você não somatizar os teus problemas no teu corpo, no teu organismo, porque os problemas estão lá. Então você tem que chegar. Eu, por exemplo, eu não trabalho em casa. Eu não trabalho. Eu sequer tenho escritório em casa. Perfeito. Se eu precisar trabalhar à noite ou trabalhar final de semana, eu trabalho no meu escritório da empresa. Porque eu não trago as coisas para casa. Então a casa é o momento de relaxar, é o momento de descontrair, e isso vai me trazendo energia de volta. Legal. Então, mas deve existir ferramentas um pouquinho mais técnicas para você fazer, mas é muito mais do temperamento do indivíduo. Muito bom. E, de novo, não tem certo ou errado, é como as pessoas são e como elas reagem às coisas que vêm pela frente. Perfeito, perfeito. Legal pra caramba. Último ponto ainda sobre essa questão 1, que eu achei muito interessante, o conceito, né, que o Rodolfo trouxe aqui pra gente de autocrítica, é uma coisa que traz um aspecto legal, assim, de reflexão. A autocrítica para você realmente se adentrar dentro do mundo desse negócio que você está querendo construir. E um conceito, um termo que você usou aqui quando a gente estava conversando você tem que saber, você não tem que fingir que você sabe. O que você acha que para o cara começando a empreender hoje, para a nossa audiência, como é uma forma dele realmente executar essa autocrítica, além de entrar, por exemplo, no mercado de trabalho ou entrar naquele setor ali? Sei lá, ler notícia, ler livro, conversar com gente. O que você acha que são boas práticas que fizeram diferença para você para fortificar essa autocrítica? Então, aí você tem que entrar para dentro do negócio de verdade. Você, para dominar um assunto, você tem que entrar de fato para dentro daquele business. Por exemplo, eu tive sorte que eu trabalhei enquanto funcionário de empresa, eu trabalhei sempre no setor de energia. Quando eu fui empreender no setor de energia. Então eu tinha uma bagagem natural de 14 anos de vida profissional naquele setor. Então eu já tinha um domínio do assunto. Mas eu fui empreender em energia solar. Energia solar era uma grande novidade no Brasil. Pronto, já mudou. O que eu fiz? Eu fui procurar os especialistas. Eu tive muita sorte que o maior especialista do Brasil, o professor Ricardo Ritter, ele, por sorte, estava na Universidade Federal de Santa Catarina, é onde eu tenho o meu escritório lá em Florianópolis. Então, bati na porta do professor, me apresentei, professor, eu sou um empresário aqui, estou querendo empreender em energia solar e preciso de ajuda. Legal. E esse era um cara brilhante e me ajudou muito na vida. Ajudou muito e eu fui atrás da ajuda. Até o momento que eu cheguei à conclusão, como engenheiro, eu falei, eu entendo agora tecnicamente. Eu era muito confrontado com a seguinte pergunta. Quando eu ia buscar sócios, investidores para energia solar,
As pessoas perguntavam para mim, pô, Rodolfo, mas será que não vem aqui nos próximos anos alguma coisa que vai superar a energia solar e nós vamos ficar para trás? Perfeito. E eu tinha a resposta, não vem. A energia solar vai ser a grande fonte de geração. Por quê? Porque eu tinha estudado com o professor tinha feito seu doutorado na Austrália, que é um país muito mais avançado em energia solar, e a gente tinha uma convicção muito grande, falamos com indústrias nos Estados Unidos e tudo. Então a gente foi atrás do conhecimento. Perfeito. Até um dia que hoje, se perguntar para mim se vai ter alguma coisa nos próximos 20, 30 anos que vai mudar o setor elétrico, eu tenho quase certeza que não. Tem um tema que são os reatores nucleares de fusão nuclear menores, né? Que vão surgir, mas via de regra, a grande fonte de energia dos próximos 30 anos é a energia solar. Legal. Mas isso eu não descobri do dia para a noite, eu fui aprendendo e fui procurando esse conhecimento. Um outro exemplo, você quer empreender, você precisa dominar a contabilidade. Então eu fui estudar finanças corporativas. Perfeito. Então, aí eu estou acumulando conhecimentos que são fundamentais para o empreendedorismo. E aí as coisas começam a dar certo. E aí eu consigo chegar em algum momento da minha jornada e falar, pô, realmente eu estou entendendo agora, eu vou lá no meu contador, ou meu contador da minha empresa, eu olho o balanço, eu entendo o que está acontecendo, então eu estou seguro, a empresa está bem, eu entendo o fluxo de caixa, eu entendo as demonstrações contábeis, eu entendo o balanço, ativo, passivo, então eu entendo o que está acontecendo. Estou seguro o suficiente. É um exercício permanente e é muito difícil de fazer, porque você não quer dizer, poxa, eu não domino o assunto. Mas esse que é o tema da autocrítica. É muito importante você exercitar o tempo inteiro. Muito bom, muito interessante, Carol. Então, exercitamos essa autocrítica, verificamos se nós somos otimistas, realistas, autocríticos de verdade. E, cara, a resposta foi sim. A gente passa agora para a próxima etapa, para a segunda... Perdão de interromper, vou pedir para você fazer essa parte de novo, tá? Que eu vou arrumar Tá bom, aqui. tranquilo. Essa daqui você começou a falar depois dele mesmo, tá? Beleza. Que você encerrou a autocrítica. Já pode mandar? Você começa daí, tá? Tá bom. Fechou. Pode mandar? Quer confirmar? Deixa eu só ver aqui. Pode ser? Boa, beleza, vamos lá. Então, beleza, Rodolfo, a gente exercitou a autocrítica e identificou, de fato, que nós somos otimistas, resilientes, autocríticos, entendemos que a gente já está construindo a caminhada de conhecer profundamente, agora a gente entra para a segunda etapa. Passamos essa primeira, decidir o tipo de negócio. O que significa decidir o tipo de negócio que a gente quer se meter nesse primeiro momento? Então, essa é uma coisa que os empreendedores que começam, eles precisam entender que existem vários tipos de empreendedorismo. Então, se tem aquele empreendedorismo onde você vai fazer um investimento massivo num determinado negócio, essa empresa vai gerar prejuízos nos primeiros anos. Perfeito. E depois ele vai estar suficientemente bem estruturado, vai vir um sócio e vai comprar esse negócio de você. Esse é uma trajetória. Você fazer o empreendimento para um business para que ele seja vendido, seja consolidado por um agente maior. Essa é uma rota. Outra rota, eventualmente, você quer fazer um business para ter um negócio próprio, para ter uma renda mensal recorrente para viver daquela renda. Vida, né? Então é diferente. Você tem que ter um negócio que possa dar renda muito rapidamente, que é uma outra rota de crescimento. Não, eu quero ter uma franquia, então eu vou fazer o primeiro, daqui a 2 anos eu faço o segundo e depois eu abro a franquia lá no 5º ano. É uma outra rota. Então, não adianta você querer entender só do business e não associar ao modelo de negócio que você quer. Então, vou te dar o exemplo da minha empresa da XS Energia, que é a minha empresa de energia solar. Essa é uma empresa que fez um investimento de 1,5 bilhão até agora em usinas solares. Nós temos já 65 usinas solares próprias funcionando e estamos construindo mais 30 e tantas usinas, que vai dar um investimento total de 2 bilhões de reais. Legal. Desde o primeiro dia que eu fiz essa empresa, eu sabia que eu ia ter que ir no mercado de capitais captar dinheiro para fazer os investimentos aqui nessa empresa. Perfeito. Então, olha só, eu abri a empresa em dezembro e aportei lá 20 mil reais de capital social para abrir a empresa. Em dezembro mesmo, eu chamei uma consultoria, uma auditoria, a BDO, para fazer auditar o meu balanço. Por quê? Só tinha 10 mil reais ou 20 mil reais de capital social colocado lá. Mas qual que era o efeito disso? Como eu vou ao mercado, como eu tinha que ir ao mercado financeiro, o mercado financeiro ia pedir para ver meu balanço. Perfeito. Um balanço auditado. Você já estava preparando, né, o solo. Um balanço auditado é muito melhor do que um balanço não auditado. Então eu fui lá e auditei um balanço que não tinha um lançamento, era super simples, porque eu queria que o investidor, quando eu fosse na Faria Lima procurar dinheiro, ele visse, esses caras sabem o que estão fazendo, eles estão trabalhando do começo aqui e se preparando para crescer. Outra coisa que eu fiz, que conseguimos agora 1 ano e meio atrás, foi fazer a certificação da ISO 37000, que é a ISO anticorrupção, para mostrar para os meus investidores e para os meus clientes a minha preocupação com o assunto. Perfeito. Então são demonstrações que eu vou preparando a minha empresa, porque ela é uma empresa capital intensivo,
E eu vou precisar de muitos investidores financeiros nela. Então eu montei ela sabendo que eu ia precisar dessa estrutura. Essa é uma característica. Agora, se eu vou fazer uma loja de roupa para vender pela internet, eu preciso entender a dinâmica desse business e o que eu quero com esse business, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque no final do dia, o empreendedor faz o seu negócio para ganhar dinheiro. Perfeito. Senão ele vai fazer uma ONG, ele vai trabalhar ali de forma voluntária. A lógica do capitalismo, que é uma boa lógica, eu acho que a gente não tem por que achar ruim, é empreender para ganhar dinheiro. O mundo que a gente vive, eu sempre digo, o mundo que a gente vive é o seguinte, você precisa comer, dormir e ter saúde e ter segurança. Então você precisa arrumar uma fonte de renda que te permita fazer essas quatro coisas da melhor forma possível. Depois, com filhos, você ainda tem que arrumar a educação dos teus filhos. Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, se ficasse todo mundo na praia deitado, ia estar todo mundo na praia deitado. Mas o mundo que a gente vive desde da Revolução Industrial e esse mundo capitalista, essa é a lógica. Você precisa comida para dormir, para se alimentar, e segurança e casa. Agora, o mundo também permite, se você ganhar um pouco mais de dinheiro, você tem coisas um pouco melhores, tem experiências mais bacanas, tem comidas melhores, tem viagens, tem história, tem um monte de coisa que você pode capturar. Então, o empreendedor faz isso para ter mais conforto e para poder oferecer para os outros também. Oferece para a família, oferece até para os próprios funcionários. Então, a natureza do empreendedorismo ela é gerar resultado. Perfeito. Então, você trabalha com esse intuito e faz com que a gente queira dar certo como negócio. E daí as coisas vão evoluindo de forma natural no espírito do dinheiro. Então, quando eu decidi empreender, como é que eu vou ganhar dinheiro desse negócio? Perfeito. Essa é isso que tem que fechar. É isso que tem que fechar. E tem gente que empreende e fala assim, isso aqui não está dando dinheiro, aquele business não dá dinheiro. E tem que estar muito relacionado à sua realidade. Exato, né? também. Tipo, o que você precisa agora? Você está precisando de dinheiro agora? Cara, você está precisando de dinheiro agora, talvez, bastante dinheiro agora, não sei, talvez uma startup ou lançar um produto de tecnologia pode ser uma ideia um pouco arriscada, dependendo de como for o negócio. Então, entender realmente a realidade da pessoa que ela está buscando, né? Isso é muito interessante. Eu gosto muito de um conceito de intencionalidade. Eu adoro essa dica sua, Rodolfo, porque, cara, é muito importante você saber o que você quer. Se você souber isso desde o começo, cara, a dificuldade que é você construir uma empresa no modo freestyle e a quantidade de quebrada de cara que você vai ter, né, é gigantesca. É até uma coisa que desestimula, né? Você pega e fala, puta, mas vou aqui, tava indo aqui, agora vou ter que mudar de novo, vou ter que vir para cá. Acontece, né? Às vezes, putz, você precisa ali de um investimento, captação, entende no meio do negócio que muda o esquema, mas, cara, é intenso esse negócio, né, de decidir o tipo de negócio. Você acha que isso tem que ser decidido desde o começo e se manter para esse negócio, ou acontece muito mesmo de mudar o caminho no meio? Não, mudar o caminho é fundamental. As rotas vão mudar. Não tem dúvida nenhuma que você vai ter que se adaptar a várias rotas e as oportunidades vão surgir. Então você tem que estar preparado para mudanças estratégicas ao longo da tua jornada de empreendedorismo. Mas você sempre, quando você mudar, você tem que fazer a mesma pergunta. Tá bom, mas por que eu mudei, para onde que eu vou e como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Perfeito. Que é o que acontece no começo. Você larga, vou ganhar dinheiro como? Vou buscar uma rota para ganhar dinheiro. Se eu precisar mudar a rota, não tem problema. Agora, qual que vai ser a próxima rota para E aí tem que se perguntar isso de novo, né? Então, essa é a busca. E aí, você vê, normalmente os empresários mais jovens, eles não têm essa percepção. Entendi. Eles querem empreender, mas daí ele vai ver que o fluxo de caixa não está acompanhando, porque a empresa dá lucro. Tem muita empresa que dá lucro e não dá caixa. Por exemplo, fazer uma locadora de carros. Locadora de carro, a empresa está comprando carro o tempo inteiro. Então ela não dá caixa, ela não sobra dinheiro. Então a forma de monetizar aquele recurso é um pouco diferente. Então você não pode pensar que você tem uma indústria pequena que gera muito estoque, o teu caixa está todo no estoque. Perfeito. Você fala, pô, a empresa está dando lucro aqui no balanço, mas não está gerando caixa. Por quê? Porque que interessante. O business não foi feito para gerar caixa no curto prazo, ele vai gerar caixa daqui a 5 anos. Daí você, poxa, mas eu precisava do dinheiro agora. Você tem que se planejar, Então né? Você tem que saber, porque dinheiro agora vai fazer uma franquia, porque a franquia vai te dar o dinheiro, vai ser franqueado, vai arrumar uma franquia. Daí você começa ali num semi-empreendedorismo ali, porque a franquia te dá boas
um belíssimo Estruturas, aprendizado. né? Perfeito. E vai te dar um dinheiro quase que instantâneo ali depois que ela começar a operar. Exato. Por quê? Porque o dono da franquia já correu toda essa curva de aprendizado. Já validou É o por isso que é o você negócio. paga, inclusive, os royalties lá pro cara, dele. porque ele já correu para você e agora você ganha o dinheiro, tá lá empreendendo, você tem o negócio é teu, mas levou a curva de aprendizado para frente. Muito bom. Sensacional isso. Cara, Rodolfo, exercitamos a autocrítica. Identificamos que nós estamos preparados para empreender. Depois a gente decidiu o tipo de negócio que a gente quer conforme a nossa realidade, conforme as coisas que a gente quer. Agora, o terceiro ponto que você trouxe aqui, que eu achei sensacional, é entenda profundamente o meio em que você está. A gente já tinha falado até lá antes, né, na autocrítica, a importância de você se imergir dentro daquele negócio. Você acha que é tão importante o suficiente para a gente ter um novo momento, identificação desse mais profundidade ainda dentro desse meio, depois que a gente decidiu o tipo e depois que a gente exercitou a autocrítica. É isso? Exato, porque, por exemplo, imagina que eu venho de uma família de pessoas que cozinham super bem e tal, eu vou fazer um restaurante. Certo. Então, eu chego à conclusão que o meu empreendedorismo é o meu restaurante. Domino comida, sou muito talentoso com comida, sou um chefe de cozinha, agora eu quero ter o meu próprio restaurante. Bom, se eu colocar o restaurante num shopping, é uma trajetória de business. Se eu Certo. colocar na rua, é outra trajetória de business. Perfeito. Se eu quiser fazer do meu restaurante uma franquia, é outra trajetória de business. Então, se eu quiser fazer uma boutique, que é muito mais sofisticada, é outra trajetória. Então, você precisa moldar o ambiente, não moldar, você precisa dominar o ambiente que você trabalha. Perfeito. Digamos que você é um estilista super requintado, todo mundo adora as roupas que você desenha, que você faz. Então, vou fazer aqui uma loja de roupas, vou vender pela internet. Você tem que dominar a internet. Então, o produto internet você tem que dominar. Eu vou fazer propaganda pelas redes sociais. Você tem que dominar esse negócio. Então, o ambiente onde você faz o teu trabalho é fundamental. Então, no meu caso, de novo, na empresa de energia por assinatura, é um ambiente de infraestrutura e é um ambiente de distribuição de energia. Eu era obrigado a dominar. Eu tive que entender toda a parte regulatória, toda a parte legal. Contratei uma das melhores bancas de advogados para me garantir que todos os meus passos, desde o primeiro dia, estavam certos. Porque imagina que eu faço uma estratégia e tem um erro jurídico no meu negócio. As minhas usinas são ótimas, a minha energia é mais barata, mas eu fiz um erro jurídico, porque eu não dominava o sistema regulatório do setor elétrico brasileiro. Eu ia quebrar a cara. Perfeito. Então, não adianta dominar a energia solar se eu não dominar o ambiente onde eu vou materializar o meu business. Uhum. Isso vale para o shopping, isso vale para a rua. Loja de rua é um negócio complexo. Como é que se garante a segurança? Como é que é o público? Como é que é o final de semana? Então, dominar o lugar é tão relevante quanto dominar o business em si, que são coisas muito distintas. O ambiente, exatamente. Né? É você pode ser o melhor chefe de cozinha do mundo, mas se você não entender de restaurante no shopping, você vai quebrar a cara porque você vai ter surpresa atrás de surpresa. É tipo nichar a sua compreensão, né? Lá você estudou o mercado, aí depois você deu uma estudada entendida no tipo de business. Exato. Aí agora você, cara, tem que nichar ainda mais para conseguir entender aquilo. O ambiente onde ele vai ser comercializado, como é que funciona a concorrência, como é que funciona onde é que estão as forças, como é que é a parte fiscal, como é que é a parte regulatória. Legal pra caramba isso. Então isso também eu vejo que isso para mim foi muito importante para alguns negócios que eu fiz nesses últimos anos. Então, muito interessante. A gente tem feito e é um exercício que eu acho que é muito importante. Legal pra caramba isso. Se o cara tiver numa situação como essa, limitação séria de recursos, por exemplo, para fazer isso, não tem dinheiro, por exemplo, para contratar uma boa banca de advogados ou alguma coisa do gênero, ou talvez não tem dinheiro para contratar uma consultoria, etc. O que você recomendaria para esse cara? Repensar modelo de negócios? É ele mesmo ir atrás disso? O que você acha? Daí se volta para o começo da nossa conversa. Se você não está confortável e não domina, não está na hora de empreender. Entendi. É melhor esperar um pouco e a hora vai chegar. Então você tem que realmente estar confortável para tomar o risco do empreendedorismo. Perfeito. Você vai ter que enfrentar os obstáculos naturais do negócio. Então, se você ainda tiver que enfrentar os teus desconhecimentos, é muito pior. Verdade. E a chance de dar errado é muito grande. Então, o que está mostrando, que cada vez que você anota um número aí, está mostrando que não é simples empreender. E essa é o prazer do resultado final, é esse. Claro, o esforço, mas ele realmente é complexo. Quando você pega a maioria absoluta das pessoas, dos empreendedores, eles falam a mesma coisa. É um trabalho hercúleo que
tem que ter muita vontade de fazer para poder empreender, senão você não vai fazendo. Não vai. Verdade, muito interessante isso. Perfeito, vamos passar para o nosso ponto 4? Vamos nessa. Exercitamos a autocrítica, decidimos o tipo de negócio, nichamos agora ainda mais a nossa compreensão para compreender o ambiente de fato. E agora a gente entra no ponto 4. Cria a identidade do seu negócio. Esse foi muito curioso, não estava esperando. A gente está falando de coisas complexas até aqui, né? Autoconhecimento, autocrítica. Esse é um detalhe, mas que eu achei genial o ponto que você trouxe. Conta pra galera. Então, o que você acha? Uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas, elas falam o seguinte: quer abrir uma empresa, já sabe o negócio, vá lá e construa a marca. Legal. O exercício de construir a marca que eu digo o nome e o logo. Esse exercício é um exercício super criativo, super leve, só tem agenda positiva, então você vai, conversa com as pessoas, procura, testa, fala com o pessoal de marketing, mas é um exercício que no primeiro momento vai começando a te dar uma identidade com o teu negócio, e depois, quando você cumpre essa jornada, que é uma jornada 100% positiva, porque você vai estar tomando pedrada já o tempo inteiro, porque você está pensando, está descobrindo que não sabe um monte de coisa, a construção da marca é super legal. É muito porque legal. É um momento bacana, é um momento que você vai lá, vai com a família, cada um escolhe o nome, você vai buscando aqui, buscando ali. E quando fica pronto, no instante seguinte, você não tem mais uma ideia de abrir um negócio. Você tem a ideia de abrir aquele negócio, que tem nome, tem marca e tem identidade. Você já começa a desenhar aquilo e materializa. Então, é claro que é um elemento menor desse processo, mas para quem está empreendendo de primeira viagem, hoje eu tenho 10 empresas operacionais, mas eu tenho algumas que estão ali pré-operacionais, e todas elas têm nome, sobrenome, marca, porque você materializa um pedacinho daquele negócio. E faz uma diferença, para mim, brutal, eu dizer para vocês, eu te dei um exemplo aqui, eu tenho uma empresa de armazenamento de energia, que é a próxima grande onda do setor elétrico agora, é armazenamento de energia. Depois da energia solar, a gente vai ver uma grande onda de armazenamento de energia. Legal. E eu tenho uma empresa de energia solar que eu abri há 5 anos atrás, chama Mobs. Ela não está fazendo nada por enquanto, porque não era o momento certo de fazer o negócio. Então, mas ela já existe. Então, quando eu falo da Mobs, eu fecho o balanço da Mobs, é a Mobs para cá, a Mobs para lá. Isso vai dando um senso de identidade. Esses dias contratei um profissional para a Mobs. Legal. Não é que não contratei para vir numa empresa que eu vou abrir, não, está aqui, a empresa está aqui, está aberta, você vai trabalhar na Mobs, aqui o cartãozinho de visita e tal. Isso dá um senso de pertencimento. E é uma agenda positiva dentro de uma agenda de porrada que você já está levando no dia a dia. Né? Acho muito boa essa dica, porque eu concordo 100% com ela. É uma realidade, tipo assim, nos 3 primeiros pontos que nós mencionamos, você está levando soco. Você está entendendo, se questionando pra caramba. Quando você toma a decisão de que você vai começar de fato o negócio, você está preparado, você materializar aquilo e entregar para o mundo alguma coisa, traz uma sensação de execução forte e quebra ciclo, né? Eu acho que é isso. É tipo pré-planejamento, início. Agora comecei, exatamente. E é bem isso, e a sensação é exatamente essa. Agora eu tenho um negócio. Isso é um CNPJ lá, botei R$1.000 de capital social, não importa. Tá ótimo, tem um negócio. Perfeito. E começou ali, daqui a 6 meses, você fala assim, essa empresa já tem 6 meses, daqui a um ano, essa empresa já tem 1 ano. Isso vai dando um senso de maturidade para o negócio muito importante. Então eu acho legal, é uma dica aí, uma dica mais quase lúdica, mas ela é uma boa dica. Ela é pontual, mas ela faz muita diferença. Achei muito boa. Quinta dica que a gente tem aqui é escolha um bom sócio. Então depois que você materializou, você falou, cara, não empreenda sozinho. Você acha isso, Rodolfo? O que você acha? Eu acho que para quem já é empreendedor natural, não tem problema não ter sócio. Mas para quem está começando, é fundamental ter sócio. Pelo menos 1, no máximo 2, mas sócios no negócio. Tá. Sócios que tenham... não é dinheiro, né? Não é dinheiro. Não é o sócio capitalista, chamei meu tio rico lá, ele aportou aqui R$1 milhão aqui, vai ficar me enchendo o meu saco. Não é isso que eu quero. Tá falando assim, eu vou empreender, eu trago aqui o know-how de engenharia, construção, não sei o quê, energia solar, eu preciso de um cara que entenda aqui de mercado financeiro. Então eu vou procurar um sócio que ele vai aportar tanta intensidade, tanto comprometimento com o negócio quanto eu. Perfeito. Porque daí você tem pessoas agregando valor, pode até ser do mesmo lado, 2 pessoas com perfis parecidos, o sócio que esteja realmente trazendo valor para o negócio. Perfeito. Porque daí você vai aumentar a tua capilaridade de networking, vai ajudar bastante, você vai aumentar a tua capacidade de tomar decisão, porque o diálogo com parte... Uma coisa é você chamar um amigo para tirar uma dúvida, o que você acha, o que você não acha, um bom conselheiro. Outra coisa é estar o cara sócio... Totalmente diferente mesmo. Com o mesmo nível de empenho ali, de grana, de tempo, tudo, e as ideias vão surgir
muito naturalmente é a partir do diálogo com uma pessoa que está com o mesmo nível de compromisso que você. Eu acredito muito nisso. Legal. Então, o sócio ele tem que ser um sócio que agregue para a empresa. Eu acho que uma sociedade com 3 para começar é o ideal. Entre 2 e 3 eu não botaria mais, porque daí já começa, é difícil você ter tanta gente que consiga colaborar no início de uma jornada. Perfeito. Mas eu não abriria um negócio sozinho. E até na hora ruim que você vai ter que chorar no ombro do outro lá, vocês estão ali, se dão forças e essa força leva você para os próximos passos. Cara, posso falar, eu acho que nesse início de jornada, a história de chorar no ombro, pelo menos pra mim, foi o mais importante de todos. Tipo, eu quero saber muito da sua visão também, Rodolfo, sobre quais são as características de bons sócios, sabe? O que você vê que tem que ser essa análise. Mas certamente o apoio emocional é muito importante. Mas conta pra mim, você tem muitos sócios assim ou alguns só? Não, eu não tenho muitos sócios, não. Eu na empresa de energia eu tenho 2 sócios. Na empresa de construção eu tenho uma sócia. Legal. E das outras empresas que depois eu abri eu acabo que tenho menos sócios. Tem outras empresas com... Eu sempre tenho 1 ou 2 sócios em cada empresa. Perfeito. Que é um número que eu acho que é legal e é um número que... Mas sempre sócios que agregam muito valor para o business, estão no business. Boa. E a gente faz disso uma fórmula de sucesso. Perfeito. Cara, a característica, você tem que ter uma afinidade corporativa. Eu vou te dizer que eu tenho vários sócios e não sou amigo dos meus sócios. Eu sou sócio dos meus sócios. Tenho uma boa relação social com eles, mas não são amigos de frequentar a minha casa. Não precisa frequentar a tua casa para ser bom sócio. São sócios com muito respeito, com muita admiração. Somos muito, muito próximos efetivamente e tal, mas não é uma relação de eu tenho meu grupo de amigos aqui, mas eu tenho meu grupo de sócios aqui. Não precisa ser íntimo. Para ser sócio. Precisa ser pessoas que você confie cegamente. Perfeito. A confiança, talvez a única palavra que vale aqui é a confiança. E a competência que tem que agregar no trabalho. Legal. E qualitariamente engajado naquele business como você. Como você. Então não dá para vir, eu venho com o dinheiro, você vem com o trabalho. Isso funciona também. Tem horas que você precisa do sócio financeiro. Mas é uma outra jornada. Na verdade, você pegou um empréstimo ali praticamente e o cara vai ficar te cobrando como investidor. Perfeito. Não vai ficar trabalhando com você como sócio. É completamente diferente. Quando começa a dar problema, o sócio investidor vai falar, como é que eu recupero o meu investimento? Você não, você quer dar certo no negócio. Então, a natureza desse sócio parceiro que está dentro do business é muito importante. Eu não recomendo ninguém fazer um negócio sozinho. Legal. Ainda mais num primeiro negócio, porque dá muito trabalho. Lá na frente, você pode abrir empresa sozinho, daí o risco é teu e a vida é tua. Né? Mas no começo é muito difícil fazer sozinho. Imagino, cara, eu acho que realmente, eu não conseguiria fazer nada sem meus sócios. É importante mesmo. Boa, então turma, recapitulando aqui rapidamente. Primeira coisa que nós fizemos, exercício de autocrítica, tanto do ponto de vista negocial quanto pessoal. Somos otimistas? Somos realistas? Somos autocríticos? A gente decidiu que sim. Decidimos o tipo de negócio que a gente quer. Depois, a gente entendeu profundamente o ambiente. Depois, criamos a identidade. Startamos, de fato, nesse movimento lúdico, mas importantíssimo. Escolhemos agora o nosso bom sócio, pensando em todas essas características. Confiança fundamental, achei muito importante esse ponto mesmo. E agora, um conselho que você trouxe para a decorrência do negócio, Rodolfo, foi stick to your convictions. O que você acha sobre isso? Conta pra gente, por que isso é importante? Essa é uma frase que não é minha, evidentemente, é uma frase que eu não sei quem que é o autor dela, algum americano, que é o stick to your convictions, que é prenda-se às suas convicções. Veja só, você está há um bom tempo estudando esse negócio, pensando no negócio, trabalhando em cima disso, indo atrás, correndo. Daí você chega no almoço de domingo na família, vem lá um parente e fala, não, isso aqui não vai dar certo. Isso rola, hein? Isso aqui está errado. Ou você vai num amigo teu que está um pouco lá enciumado e fala, puta, isso aqui. Esqueça essas conversas. Não, o cara, eu acho que você tinha que fazer diferente. Você que está em cima do negócio, você que está trabalhando nisso, respeitando lá a nossa primeira regra, que é realmente dominar o assunto. Mas se você está numa trajetória focado nisso, não é uma pessoa que vai dizer para você que está errado ali numa conversa de cafezinho, ou mesmo vai te chamar e falar assim, não, cara, faça outra coisa, esse setor aí teu não presta. Não caia muito nesses contos laterais, porque eles só te atrapalham a vida. Então, de novo, é uma dica um pouco menor no sentido estrutural do empreendedorismo, mas ela faz muita diferença. Eu mesmo, depois de velho aqui, estou abrindo um negócio de educação,
Esses dias estava viajando de carro com um professor, contei para ele do negócio, ele falou, não vai dar certo. Eu falei, cara, eu estou há 2 anos fazendo isso. Como é que o cara, numa conversa de carro de 20 minutos, sabe que Tem não vai uma dar certo? convicção. Eu fiquei super chateado e falei, poxa, mas o cara não vai dar certo por causa disso. Eu falei, mas cara, como é que pode? Então, daí eu mesmo, que já tenho um pouco mais de experiência, falei, cara, puta, o cara me deixou chateado, desanimado. Eu falei, voltei aqui pro meu Stick to Your Convictions, falei, esquece o cara, vou seguir na minha trilha. Nossa, que legal. E vou seguir minha vida, porque isso é muito importante. Então, é importantíssimo você ter o teu foco, e se você conseguir realmente agregar valor e dominando, você vai cada vez mais longe. Esse nosso negócio de energia, por exemplo, ele tem muitas coisas regulatórias que de vez em quando alguém chega para mim, esse negócio vai mudar, a lei vai mudar, a lei não mudou. Perfeito. Eu vou lá, vejo, não tem, quer dizer, não vamos sofrer aqui por esses barulhos laterais, que tem vários vieses. Tem um viés um pouco de inveja, tem um viés um pouco de ciúme, tem um viés um pouco de o cara sem noção mesmo. Perfeito. Se você tiver capacidade de absorver uma boa crítica e lá, de repente, melhorar o teu negócio, ótimo. Mas muito do barulho que você escuta é ruído que vai te atrapalhar, que não quer que você dê certo. Então, se você está estudando, está dominando e está confortável, está ciente de que você domina, stick to your convictions e a vida vai te levar na direção que você está trilhando para você. E não que o pessoal fica marentacando. Exatamente. Exatamente, cara, eu acho muito boa essa dica, sabe por quê? Uma vez eu li um artigo, acho que era até do Harvard Business Review, que eles trouxeram uma percepção que é a seguinte, quando você atinge uma determinada curva de aprendizado dentro de um determinado mercado, modelo de negócios, etc., você passa a tomar pequenas decisões de uma forma um pouco automática ou pensar de formas específicas dentro desse meio. Porque você está ali, né? Você está vivendo aquilo. Então, mesmo que depois você não pare intencionalmente, racionalmente tome uma decisão, você está começando a tomar decisões meio certas, de forma automática para o meio que você está vivendo, porque você está integrado ali dentro, sabe? Eu acho que isso é um pouco das convicções. Assim, você mencionou lá no começo, né? A gente precisa de otimismo. Então, às vezes, você não tem os dados definitivamente claros e evidentes de que isso aqui vai ser o que vai dar certo. Mas se você está há 2 anos, no seu exemplo, trabalhando em cima desse processo, desse projeto, desse modelo, cara, confia no que você está sentindo que vai dar certo, sabe? Exato. O seu tio no almoço de domingo, ele tem outras histórias, mas ele não está integrado dentro do seu meio. Não, exato. E as pessoas, de vez em quando, fazem até com boa fé, com boas intenções, mas não é, cara. Você que está vendo. Agora, é verdade, se você esqueceu o primeiro ponto e emburacar numa estratégia errada porque você não se preparou adequadamente, as suas convicções também estarão erradas. Aí você vai só acelerar o teu fracasso. Mas é por isso que o primeiro ponto ele é o determinante do sucesso. E você realmente está dominando aquilo que você está fazendo. E também tem o tal da resiliência, né? Porque errar no começo acontece também. Exato. Também não é o fim do mundo. Exato. Mas show, muito bom. Vamos para a nossa última dica aqui, o nosso último conselho que a gente tem, que é seja conservador nas projeções iniciais. Achei super razoável esse ponto. Conta pra gente, Rodolfo, por que você acha que é importante esse último ponto que a gente vai trazer? Então, estamos falando de novo de pessoas que estão empreendendo pela primeira vez. Perfeito. E existe naturalmente um senso de otimismo natural de você querer que as coisas deem tudo muito certinho, tudo bacana. Perfeito. Mas existe no mundo, e eu agora com 52 anos aprendi assim de forma definitiva, e ninguém vai me convencer que não, que existe a curva de aprendizado para qualquer um que faça qualquer coisa pela primeira vez. Perfeito. Eu aposto com você que você botar lá o Bill Gates para abrir uma empresa de uma franquia de academias, ele vai ter problemas porque é a primeira vez que ele está fazendo uma franquia de academias. Com certeza. Se você me botar lá para fazer um negócio que eu nunca fiz, eu vou apanhar também porque eu nunca fiz. Eu pego meus funcionários, eu vivo muito isso, eu pego o funcionário, boto numa função, ele fala, deixa comigo, vai dar certo. Eu falei, cara, não vai dar certo porque você nunca fez. Perfeito. Você tem que aprender a fazer. Daí ele vai, quer fazer, daí eu deixo, daí dá errado, daí eu volto. Viu? O nome disso é curva de aprendizado. Volte aqui. E você não precisava ter feito assim, você não precisava ter errado porque eu estava te dizendo que ia dar errado. Porque as pessoas, elas acreditam que a vida é um pouco mais fácil do que ela é nesse mundo corporativo. Então, quando você projeta um negócio, então vai lá, vou dar um exemplo aqui da padaria, que é sempre mais fácil. Então eu vou abrir a padaria, daqui a eu inauguro, eu boto o estoque, e daqui a 3 meses eu estou vendendo 30 mil por dia, ou 10 mil por dia, qualquer número que seja. Não vai vender. Vai ser mais difícil. Então você aqui seja conservador, faça uma trilha mais longa,
para você não chegar no quinto, sexto mês, está precisando de dinheiro de novo e não planejou direito. Verdade. Seja conservador nas entradas. Nós, por exemplo, voltando para o meu exemplo aqui da XS Energia, nós, quando começamos a vender, a gente estava construindo a usina, eu estava já buscando os clientes para fazer a assinatura. Só que eu não sabia que eu dependia da distribuidora para conectar a usina e ela podia postergar o prazo. Então eu vendi para o cara aqui em janeiro, dizendo para ele que a usina ia conectar em março. Só que a usina conectou em agosto. Entendi. Quando eu avisei para o cliente que estava conectado, o cara não queria mais me ver pintado, porque ele falou, cara, você me prometeu em 3 meses, entregou aqui. Isso foi curva de aprendizado. Perfeito. Eu estava vendendo antecipado, estava felizão lá, porque estava dando tudo certo, mas eu tinha um obstáculo aqui que eu não conhecia, que era a conexão da usina no sistema, que eu não controlava essa data. Então o que a gente fez? Depois de perder os primeiros clientes, vieram para cá e falaram, pô, vamos vender agora só depois que conectar. Porque mesmo que a distribuidora dissesse, vou conectar no dia 15 de maio, ela não conectava, porque ela tinha outros problemas, ela ia resolver outras coisas. E a gente vivia esse sofrimento aqui. O que é isso? Curva de aprendizado. Perfeito. Quando entra um cara novo na minha empresa lá, ele fala assim, vamos vender antecipado. Eu falei, negativo, senhor, porque eu já sei que isso aqui não vai dar certo. Então, em qualquer negócio, a curva de aprendizado existe. Então, quando você estiver na fase madura do teu planejamento e for querer, agora vou montar meu fluxo de caixa, vou montar aqui minhas projeções, seja conservador no início para não viver engargalado. Se você tiver uma projeção que você tem que viver do dinheiro do negócio ali nos primeiros meses, cara, a chance de não dar certo é muito grande. Perfeito. Porque o mundo real é mais doído do que o mundo teórico ideal. Então, você precisa estar preparado para isso. Isso eu vi acontecer em vários setores. Eu pego lá, eu tenho uma startup lá de educação que eu comentei aqui, você vê as projeções, as projeções são maravilhosas, mas elas nunca acontecem. Entendi. Então ele fala, pô, lá vamos nós projetar de novo, porque é difícil, cara, é um negócio que a gente não entende nada, estamos aprendendo e tal, então a gente faz as projeções de novo. Por quê? Porque é a famosa curva de aprendizado. E você precisa levar isso para o teu negócio. Imagina que você pegou, botou o teu dinheiro, botou as tuas economias, o sócio botou as economias dele, e você fala, pô, agora não pode dar nada errado. Não faça. Se a tua equação é essa, você tem que ter ali um ano de buffer ali para você... E se você fala assim, mas eu não tenho, está dizendo para eu não empreender, eu estou dizendo para você não empreender. Ou você traz um terceiro sócio, eventualmente, que consegue bancar o seu ano de buffer. Então você tem que estar preparado. Mas seja conservador. Você tem que ser otimista, tem que ser otimista como característica pessoal, mas a hora que você bota na planilha, você tem que ser conservador para não quebrar a cara. Que isso é muito importante. Muito bom, Rodolfo, sensacional, cara. Obrigado demais. Maravilha. Eu quero te pedir uma gentileza. Se você puder só dar uma lida rápida dentro dos pontos que a gente trouxe, os 7 pontos aqui, trazendo para o pessoal quais foram um resumo geral, quiser ir comentando rapidinho sobre os pontos também, tranquilo. Vamos ver se você vai conseguir entender meu hieróglifo vamos ver aqui. Então, primeiro, exerça a autocrítica, você tem que saber que você sabe. Acho que isso é um ponto fundamental para todo mundo, para todo indivíduo. Então, não finja que sabe. Vá lá, enfrente as suas dificuldades e tenha certeza que você sabe o que está fazendo naquilo que você está se propondo a empreender. Perfeito. Decida o tipo de negócio, para que você está fazendo, como que você vai ganhar dinheiro com esse negócio. É muito importante você entender como que você pode monetizar e qual que é a tua expectativa de monetizar no negócio que você está empreendendo. Entenda profundamente seu ambiente onde o negócio vai ser desenvolvido. Se é digital, você tem que entender muito de digital, de comércio digital. Se é shopping, se é setor de infraestrutura, você tem que conhecer o ambiente onde aquele teu negócio vai estar lá, questões regulatórias, questões fiscais, questões de relacionamento e tudo mais, para você poder entregar o que precisa entregar. O quarto é crie a identidade do seu negócio, que esse aqui é o nosso momento lúdico aqui, dá uma valorização pessoal e para o negócio muito grande. Escolha um bom sócio, pelo menos 1 ou 2 bons sócios para começar um primeiro empreendimento. Sócios que vivam o business, não sócios que só ponham dinheiro no negócio, mas sócios que deem a mesma intensidade de esforço e trabalho que você. Stick to your convictions é uma frase em inglês que diz prenda-se às suas convicções, ou seja, você vem estudando esse negócio mais do que todo mundo, não se deixe levar por distrações ou por comentários, vá lá na tua rota pode ser que você tenha que mudar a rota, mas viva a tua rota porque você está trabalhando nisso e se você lá em cima está certo o que você está fazendo, prenda-se às suas convicções. E o último, seja conservador operacionalmente nos primeiros momentos, nos primeiros 6 meses, 1 ano do teu negócio.
O mundo dos negócios, ele é muito doído, cara. Ele realmente é muito doído. Eu não vou dizer para você, e você não vai ver ninguém dizendo que é fácil. Você não vai encontrar ninguém dizendo que o mundo dos negócios é fácil. Então, ele é doído. Então, não se deixe levar pelo sucesso que você não viu o esforço. Fazer uma analogia aos esportes, que é fácil de compreender. Eu sou muito fã de fazer de fazer o comentário do Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi o maior jogador de basquete do Brasil. Perfeito. Foi o maior jogador de basquete do mundo que não jogou na NBA. E ele é conhecido como Mão Santa. Se você vier entrevistar ele aqui e chamar ele de Mão Santa, ele vai ficar indignado. Ele não aceita ser chamado de Mão Santa. Ele vai falar assim, me chama de mão treinada. Perfeito. Porque ninguém viu ele falando, ninguém viu o esforço que eu fiz para ser bom como eu fui. Perfeito. E ficam dizendo que minha mão é santa, como se fosse um dom divino. E eu treinava mais que todo mundo, eu me esforçava mais que todo mundo e fiquei melhor que todo mundo. Perfeito. Então, quando você vê um empresário de sucesso lá, com o seu carro bacana, contando vantagem, esse cara também comeu muita grama até chegar lá. Perfeito. Então, sabe, você precisa viver o mundo e vai ser doído. E que se der certo, vai ter muito sucesso e muita satisfação de ter feito. Muito bom. Rodolfo, sensacional, cara. Muito Maravilha. obrigado mesmo. Foi Obrigado incrível. você. Espero, pessoal, que vocês tenham deixado aí o caderno de anotações de vocês lotado de boas dicas, bons conselhos. E vamos começar esse nosso negócio com calma, com autoanálise, com autocrítica e construir aí o nosso futuro. Você quer deixar as suas redes de alguma forma aí, Rodolfo? Deixa pro pessoal onde eles podem te encontrar, mandar uma mensagem. O que você acha? Pô, só pode me encontrar no LinkedIn, que é a única rede social que eu tenho. Pronto. Não muito ativa, mas eu tô lá, rodolfo.pinto, eu acho. Perfeito. A XS Energia, vocês vão me encontrar lá. Perfeito. Não é a minha praia, as redes sociais não são bem a minha praia. O cara tem 10 empresas, né? Não tem jeito de ter muita rede social, não. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Deixa aqui embaixo um comentário comentando, dizendo se você gostou, qual é a dica mais prática para a sua realidade e acompanha sempre a gente no seu smartphone, no seu YouTube, na sua televisão, onde for, toda terça-feira no Poder 360. Um abraço e até a próxima.